Fala galera, faltam aproximadamente 15 dias para as eleições municipais e enfim eu me decidi. Eu escolhi o meu candidato a prefeito. Porém, antes eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre cada um dos outros candidatos. Vou fazer aqui uma leitura breve, lembrando que a minha opinião, isso reflete apenas a minha opinião acerca de cada candidato. E tenho certeza que aqui estarei sendo o mais sincero possível. Para começar, tem Zé Paulo, e a Niuli e o Felipe Villanova. Eu não vou comentar sobre esses três por acreditar que não tem chance nenhuma. Então, para não tomar muito tempo aqui, eu vou pular esses três candidatos. Para começar, temos Candice Carvalho, do PT. O que é que eu acho sobre ela? Rapaz, além dela ser do PT, o que pra mim já desqualifica ela enquanto candidata, ela não tem nem proposta. A proposta dela é: eu sou aliado de Lula e Lula vai fazer tudo por Aracaju. Essa é a proposta dela. Você vê que Lula fala mais do que ela na própria campanha dela. Então, não tem muito o que comentar. A gente só sabe o que Lula fala, a gente não sabe nada que ela fala, né? Então, Candice Carvalho, eliminada. Agora eu vou dar minha opinião sobre Iandra Moura. Quem é Iandra Moura? A verdade é que eu não sei. Para mim, Iandra Moura é só a filha de André Moura. Uma pessoa que, sinceramente, há pouco tempo atrás, eu nem sabia que ele tem essa filha, ninguém conhecia, ninguém sabia. Do nada ela veio, com o apoio do pai, e foi a deputada federal mais votada. Então, o grande problema é que ela traz justamente a sombra do pai. Será que ela vai ter autonomia? É uma pessoa jovem, aparentemente inteligente, é uma moça eloquente, né, conversa bem e tal. Mas será que ela vai de fato governar? Ou será que ela vai ser apenas fantoche para o pai dela? Sinceramente, eu não sei. E o pai dela, não precisa comentar, né? O histórico dele, na minha opinião, é o político sergipano mais influente do Brasil. Porém, né, a ficha corrida dele fala por si só, né? Então, Iandra Moura, para mim, fora. Seguindo, agora eu vou falar sobre a delegada Daniele Garcia. Para mim, uma pessoa, assim, muito, como é que eu posso dizer, tem se mostrado muito oportunista ao longo da trajetória política. Não vou falar aqui do legado dela na delegacia, que para mim tem vários pontos positivos, foi uma passagem até brilhante. Porém, nessa migração dela para a política, eu achei que ela foi mais oportunista do que tentou trilhar o próprio caminho, criar um legado. Então, para mim também, fora. Agora eu vou falar sobre Emília Correia. Para mim, essa é a análise mais difícil possível. Para mim, Emília, ela tem aquele sinônimo de conduta ilibada. Porém, a trajetória política dela foi sempre no legislativo. Na minha opinião, dentro do que eu procurei saber, ela não tem um histórico de gestão. E quando você vai para um cargo do executivo, é justamente o que você precisa, é capacidade de gerir, capacidade de resolver, de solucionar questões. Na minha opinião, a gente não... É um ponto no vazio, a gente não sabe. A gente não sabe se ela tem essa capacidade, não tem, porque ela não se provou. Ela não pegou um secretariado antes para mostrar que sabe fazer, para ver como se faz. Então, para mim, é meio que um tiro no escuro nesse sentido. Mais uma colocação. O que eu vejo muito aí se falar é que ela tem uma campanha sem amarras, que não deve nada a ninguém, que não tem conchavos, que vai sozinha. E a gente sabe que não é verdade. Ninguém chega numa campanha dessa com condições de ganhar trabalhando sozinho. No caso dela, ela tem sempre a sombra dos Amorins, que foram bem suprimidos na campanha, mas que estão lá. Provavelmente é quem financia essa campanha. Então não ache que vai fazer o que quer, porque não tem amarras, não deve nada a ninguém. Nunca é assim. Ninguém chega lá sozinho. E ela também não é o caso. Então, por isso, por falta de uma comprovação de capacidade de gestão, na minha opinião, é um tiro no escuro. A gente não sabe da capacidade dela de fazer as coisas, de resolver problemas. Por isso, para mim, Emília Correia, fora. Para finalizar, eu vou falar agora sobre Luiz Roberto, que já adianto, é o meu escolhido, é o meu candidato. Depois de uma reunião que ele teve com a minha categoria profissional, eu cheguei à conclusão que era um cara extremamente técnico, extremamente técnico. Eu já tinha conversado com o pessoal da Insurg, que ele geriu por um bom tempo, e era justamente a colocação que o pessoal costumava fazer. Não, ele é um cara técnico, é um cara de fazer, é um cara que acompanha o seu efetivo, tinha missões para fazer de madrugada da Insurg, ele estava lá, no sol de meio-dia, ele estava lá. Isso é muito importante. Quando você acompanha de perto, você está vendo fazer, você aprende, você ajuda. Então, como ele teve esse cargo também de secretário, um secretário basicamente tem função de fazer as coisas, de fazer acontecer, que é a função principal do executivo, né? Executar as necessidades do município nesse caso. Então e ele me impressionou muito. As demandas da minha categoria, que são muitas, são inúmeras, centenas, ele basicamente conhecia todas elas, ele fez uma explanação boa sobre todas elas. O que é que isso impacta? Dá pra ver que ele estudou o tema. Não é como a maioria dos políticos que se reuniu com a gente, que chegou lá para perguntar o que vocês precisam, não, pô. Ele chegou lá já sabendo, obviamente, os principais pontos que a gente precisava e já com soluções na ponta da língua, sem fazer promessas mirabolantes, disse o que podia fazer, o que não podia fazer, o que podia fazer logo, o que não podia fazer logo. E isso, sinceramente, me impressionou. Eu sou muito fã do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E essa reunião com ele me lembrou muito a entrevista de Tarcísio lá no Flow, quando perguntavam para ele de obras nos Cafundó do Judas. Obra, sei lá, de ponta e consertada no Acre, ele sabia na ponta da língua quanto foi gasto, como foi gasto, o que foi feito, o que não deu para fazer. Isso, sinceramente, me impressionou demais. Me impressionou demais. Talvez ele seja muito mais técnico do que político. Por não ser uma pessoa tão carismática, talvez você ainda não o conheça tão bem. Mas ele se mostrou para mim um cara extremamente técnico e com vontade de fazer. Então, por isso, eu vou dar o meu voto de apoio. Então,
Hoje eu posso dizer com vontade, com o coração aberto, sem pressão, sem amarra de ninguém, por minha livre e espontânea vontade. Hoje eu sou Luiz, 12.